Sábado é dia de Terrantes de Responde, aquele programa que você manda um monte de perguntas aqui embaixo e eu saio respondendo e respondo sempre no outro programa, na outra semana. E hoje é dia de responder as perguntas da outra semana e mais algumas que eu deixei aí sem querer por trás. Então vamos correr por aqui porque é sempre cheio de perguntas e o vídeo fica longo e então tem muita coisa para fazer. Antes que eu comece aqui, não se esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar seu like também, deixa seu comentário aqui embaixo, sua pergunta, o que você quiser que eu respondo na semana que vem e também mostre esse vídeo para os seus amigos. Vamos lá então? Vamos ver as perguntas de hoje. Tem várias perguntas aqui sobre miniaturas, né, sobre modelos aí que o pessoal quer saber se vai relançar e tudo. Vamos fazer um resumão aqui. O Evandro Pereira ele está perguntando se a Hot Wheels vai lançar o Fusca e o SP2 novamente. São dois modelos que estão ativos na Hot Wheels, né? Então assim, o Fusca sempre eles estão lançando ou na linha básica ou em alguma série especial, e o SP2 também a gente viu recentemente ele aparecendo em não uma, mas duas séries especiais básicas da Hot Wheels, né? Então foi na Ultra Hots e foi também numa série em homenagem à Volkswagen, então eles estão sempre ativos. Espero que eles apareçam mais vezes na linha básica, mas vamos esperar para ver. O Kauan Mine, pelo que eu entendi aqui, o DeLorean Alpha 5, que é um modelo novo, vai aparecer em 2024 na linha básica. Essa daí é uma grande dúvida, né? Eles fizeram uma parceria com a DeLorean para lançar, né, algumas miniaturas e tudo, e até agora nada. Até quem comprou no RLC umas miniaturas, né, em primeira mão desses carros ainda não recebeu. Provavelmente deu algum rolo lá com a DeLorean, que eles não conseguiram ainda entregar os carros, ainda não terminaram, alguma coisa assim, e aí eles estão segurando as miniaturas também. Então vamos ver o que vai acontecer, mas deveria aparecer em 2024, até em 2023, novos DeLorean. Vamos ver o que vai acontecer. O Felipe Naut também eu estou tentando entender aqui. Ele está falando de uma Mercedes AMG C63 S Coupé que eu mostrei e depois não apareceu e tudo mais. Sim, aquilo lá foi um problema, que assim, alguém pegou uma miniatura, eu não lembro se era da Motormax, o que era, e colocou umas rodas de Hot Wheels e aí aquilo se espalhou como se fosse um novo modelo da Hot Wheels e eu embarquei nessa e acabei postando também, falando que aquilo era um novo modelo da Hot Wheels. Então, infelizmente eu estava errado, muita gente estava errada, eu pedi desculpas, tirei do ar, mas não vai ter na linha básica, infelizmente. O Guilherme Guedes, ele tá perguntando, ele tá falando que ele é novo nesse mundo, né, desse hobby, e gostaria de saber se tem na escala 1 para 64 a Chevrolet Veraneio. Então, a Veraneio, ela era um modelo meio que Frankenstein aqui, né, como a gente teve vários aqui no Brasil, né, um carro de um lugar com frente de outro e tudo mais. E assim, a Veraneio, eu posso até estar enganado nisso, mas ela era baseada na Chevrolet Suburban, que é uma van grande lá nos Estados Unidos, de família e tudo. E aí aqui no Brasil eles fizeram uma Suburban, só que com uma frente diferente, e não conheço ainda, perguntei para algumas pessoas se elas sabiam se existia, mas ninguém soube dizer. Se você sabe, se você tem uma resposta melhor do que essa, deixa aqui nos comentários também, mas você vai encontrar na escala 1 para 43 uma réplica dela. O Augusto Carlos Duarte, ele está falando que, ele está me perguntando se eu conheço algum fabricante do Nissan March, o vermelhinho, que não tenha volantes na mão inglesa. O carro fez bastante sucesso, eu creio que não apenas no Brasil. A Nissan tem priorizado os Skylines e nada no March. Alguma razão especial? Bom, primeiro que assim, eu dei uma pesquisada, realmente tem o Nissan March da Atômica, né, que todos eles são com a mão inglesa, na verdade a mão japonesa, né, porque no Japão também eles usam o volante do outro lado, na China também, na Índia também, enfim. E lá, inclusive, muitos desses países, o nome dele não é Nissan March, é Nissan Micra, então você pode procurar também por aí. Mas na escala 1 para 64 eu não achei nenhum com volante ocidental, né, ocidental não, né, o volante da mão americana, mas eu encontrei na escala 1 para 18, 1 para 43, é possível você encontrar uma réplica dele, né? Mas 1 para 64 eu não achei mesmo. Agora, por que eles fazem mais Skyline do que o Nissan March? Porque assim, vendeu muito mais Nissan March e Nissan Micra pelo mundo do que Nissan Skyline. Só que o sonho de consumo das pessoas não está no Nissan March, Nissan Micra, está no Skyline. Então, por isso que eles produzem muito mais desse, ou do Nissan GT-R, ou coisas do tipo. E os carros mesmo de rua são poucos produzidos, e isso é de uma forma geral, infelizmente, porque teriam muitos carros legais que eles podiam produzir também. O AG Souza TV2
Ele tá perguntando se a Hot Wheels já fez algum carrinho de algum tema do Brasil, tipo Time Taxi, que é o ano do coelho, alguma coisa assim. Não, a Hot Wheels fez, né? A Mattel fez, né? Tanto para Hot Wheels quanto para Matchbox, alguns carros brasileiros, réplicas de carros brasileiros. Eu tenho alguns aqui também. Eu fiz um vídeo sobre isso, explicando e tudo mais, então você pode encontrar esse vídeo aqui em cima, na sugestão de vídeo, ou aqui embaixo. Eu vou deixar um link lá também, para ser melhor para você pegar. Mas assim, não tem muita coisa de Brasil. Eles fizeram, na verdade, o Amazon, né, que não é muito de Brasil, mas assim, eles fizeram um carro com esse nome e também com as cores da bandeira brasileira, numa época que eles estavam tentando entrar no mercado brasileiro com mais força, eles conseguiram e tudo mais. Mas a gente pode, assim, para responder sua pergunta, eu acho que a Amazon é uma boa resposta para sua pergunta. O Kleber Campos, ele está perguntando se a Mattel encerrou a linha La Troca. Não é uma linha, né? É um modelo que saía na linha básica, saiu também em algumas séries premium. E, assim, ele está ativo, ele saiu em 2021, 2022. Eles não lançam, né, assim, direto, né, todos os anos. Pode ser que ele volte em 2024, 2025, alguma coisa do tipo, mas esse é um carro que ele teve uma versão original que saiu, que eles lançaram bastante no passado, e depois, lá para 2013, eles pararam essa produção, e aí ele voltou em 2021, alguma coisa assim, com ele remodelado, né, com ele refeito, com algumas mudanças e tudo, mas ele voltou. Eu vou deixar aqui embaixo um link do Hot Wheels Wiki, onde lá mostra todas as latrocas que já saíram desde o começo até agora. Então você consegue ver lá todos os modelos que já saíram do Latroca. Vamos esperar para ver se eles fazem mais desse carro, que é bem legal. O Arlen Domingues, ele está sempre por aqui perguntando, ele tem várias perguntas, como sempre. Ele está perguntando, que eu entendi, se alguma fábrica faz carrinhos de Fórmula 1. Sim, a gente já falou bastante por aqui, né? A Mini GT está fazendo alguns carros mais antigos, a Tarmac Works está fazendo carros mais recentes. Eu fiz um vídeo sobre essas duas marcas aí de carros de Fórmula 1, você pode encontrar aqui em cima na sugestão de vídeo, e fica ligado que nessa semana vai ter mais um vídeo falando de carros de Fórmula 1 dessas marcas. A Kyosho já fez, a Spark está fazendo agora também, acho que ela vai fazer todos os carros da Fórmula 1 atuais, menos os carros da Ferrari. Então tem algumas marcas que fazem isso na escala 1 para 64. Escalas maiores tem um monte de fabricantes aí também. Ele também pergunta se tem carrinhos do Japão na Hot Wheels. Tem vários. Honda, Nissan, Mitsubishi, Datsun, tem vários, se é que eu entendi sua pergunta. Ele também está perguntando qual que é a diferença de Hot Wheels com Matchbox. Sim, os dois são do mesmo dono, né? São donos, a Mattel é dona das duas marcas, e eles fazem o que pega na diferença é justamente no público, né? Hot Wheels é uma coisa mais infantil, com os carros super velozes, super esportivos, todos radicais, e a Matchbox vai por uma linha mais de réplica, né? De carros urbanos, carros de serviço e carros menos exagerados. Então, mais ou menos essa a diferença entre eles. O Venâncio Filho também está participando por aqui, obrigado, cara. Ele está perguntando se a Hot Wheels já fez miniaturas temáticas e desenhos antigos da Hanna-Barbera, como o Carangos e Motocas, que era o Willy and the Shopper Bunch. Será que existia em algum momento? Um abraço. Cara, assim, eu adorava esse desenho, assim, cresci assistindo esse desenho, é muito legal, mas a Hot Wheels nunca fez nada, assim, muito de Hanna-Barbera, assim, pelo menos de réplicas de carros, né, que apareciam nesses desenhos. Tem, claro, o carro dos Flintstones que eles fizeram, né, mas assim, é pouca coisa que eles fizeram. E alguns desses desenhos, por mais que eles tenham marcado a nossa infância, que tenham sido bem legais, eles não fizeram tanto sucesso assim lá nos Estados Unidos, né, que é o principal mercado deles. Então não faria muito sentido ter. Eu dei uma procurada no Google e achei várias pessoas vendendo esses modelos desse desenho, mas impressos em 3D. Eu não sei se fica muito bom, mas foi a única coisa que eu encontrei. Se alguém também souber de alguma outra informação sobre isso, deixa aqui embaixo nos comentários. O Orlando Filho tem várias perguntas aqui, todas a respeito da Mini GT. A primeira pergunta é se, na minha opinião, a marca Mini GT tem tendência de faturamento futuramente valorizar. Não é muito o tema aqui, não é muito a discussão desse canal falar sobre valorização. A gente fala mais aqui sobre o amor, né, o hobby, mas é claro, a gente sabe que algumas miniaturas valorizam mais do que as outras, enfim, todos os colecionáveis valorizam ou não. Mas Mini GT, assim, tem alguns que
assim, mesmo hoje eles encalham lá, eles não vendem muito bem. Agora tem outros que são mais procurados, outros que são mais interessantes, aí, que o pessoal mais gosta, que pode ser que no futuro as pessoas acabem vendendo por um preço maior. Mas eu não sei se tem assim a mesma pegada que um Hot Wheels, que tem alguns modelos que valorizam bastante. Ele está perguntando se hoje a Mini GT já está melhor do que a Hot Wheels na linha Premium, avaliando a qualidade e riqueza nos detalhes das minis. Ah, muito mais, né? Até por uma questão de valor, um Hot Wheels nos Estados Unidos custa $1, né? Uma miniatura Premium da Hot Wheels vai custar uns $6, $7, alguma coisa assim. E o da Mini GT custa aí uns $13, $14 nesses mercados. Então ele é o dobro de uma miniatura premium, mas ele também tem bastante qualidade, né? Ele tem mais peças, ele tem uma construção um pouco melhor, ele é fiel, né, à escala, ele é mais fiel também, é uma réplica, né, na verdade, enquanto os Hot Wheels, eles melhoraram bastante, mas os Hot Wheels eles ainda são feitos com menos peças, né? A série Premium do Hot Wheels é com 4 peças, 5 peças, alguma coisa assim, enquanto da Mini GT são muito mais peças. E ele está perguntando também quantas miniaturas são feitas de cada modelo da Mini GT. Não sei, isso é um dado que geralmente os fabricantes escondem, eles não querem mostrar. Então, assim, a gente tem um ou outro que eles colocam na embalagem que é uma edição limitada para os Estados Unidos e tudo mais, mas não dá para saber com fidelidade quantos que eles fazem. Mas não deve ser muita coisa não também, porque é uma coisa ainda de nicho. O Kelvis Gente, desculpa se eu errei seu nome, ele está perguntando como funcionam os Red Line Clubs, né? Todo mês a Mattel faz lançamentos. Eu fiz um vídeo, né, sobre como se tornar membro do RLC, como comprar as miniaturas lá, e explicando mais sobre esse clube. Você pode dar uma olhadinha na sugestão de vídeo aqui em cima para saber mais. Mas não tem assim não tem uma frequência muito certa. Eles às vezes lançam 2 carros por mês, às vezes eles lançam um só, às vezes eles fazem 3 vendas no mês, então não tem uma cadência muito certa, né? Tem que ficar meio de olho aí, fica de olho nas redes sociais do Terrantes, de que eu sempre mostro aí o que está sendo lançado. O Diego Prado, ele estava falando que ele percebeu que na cidade onde ele mora teve altas nos preços de Hot Wheels nesse ano, e parece que diminuiu bem as vendas, demorando para vender as minis que chegam nos supermercados e lojas de brinquedos. Existe a possibilidade, por conta disso, abaixar o valor? Então, esse é um fenômeno que está acontecendo no Brasil inteiro, né? Que assim, aumentou o preço do Hot Wheels, as pessoas estão com menos dinheiro, a gente está vivendo uma crise, então assim, as pessoas não estão comprando como compravam antes. As pessoas estão com menos dinheiro para comprar supérfluos, e quando chegam na loja o Hot Wheels é mais caro, eles acabam comprando menos, aí acaba sobrando mais nas lojas, e aí o lojista acaba demorando mais para colocar um estoque novo ali. Então é isso que está acontecendo. Agora, baixar o preço, eu duvido que isso vai acontecer. O que pode acontecer são promoções, né, de assim, compre 2 e pague 1, ou então compre só hoje, em vez de, sei lá, R$16, pague 12, alguma coisa desse tipo. Pode ser que isso aconteça, mas baixar mesmo na tabela eu acho difícil. O Fernando Freire está falando que eu falo muito, né, do preço alto dos moldes mesmo, e aí ele está perguntando, mesmo com a tecnologia 3D ter evoluído muito, isso não mudou o preço dos moldes? Você saberia dizer mais ou menos quanto custa esses moldes? Outra pergunta, esses moldes têm tempo útil de uso? Bem interessante suas perguntas. Na verdade, assim, a tecnologia 3D, né, que a gente conhece, de você fazer peças assim, únicas, né, ou de baixa tiragem, isso ajuda no processo de desenvolvimento da miniatura, porque afinal de contas você não precisa produzir uma miniatura, né? Você vai lá e imprime numa impressora dessas 3D para saber como que vai ficar. Então todos os fabricantes hoje lançam mão dessa tecnologia para poder testar, para ver se ficou bom ou não o molde. E aí depois eles vão fazer o molde, vão produzir o molde. E com isso eles usam várias técnicas aí né, industriais aí para conseguir fazer esses moldes, e eles são feitos com toda a precisão, é bem interessante fazer. Só que assim, como são moldes grandes de metal, pesados e tudo mais, e ocupam um grande espaço também para armazenagem, eles são mais caros, né? Então, tipo, eu não sei te dizer muito bem como que é o preço disso, mas assim, se você vai fazer uma miniatura do estilo da Tarmac Works ou da Mini GT, cada molde é mais ou menos uns $50 mil, né? Pelo assim, que me contaram. Eu não sei exatamente se é para mais ou se para menos isso.
e tudo mais, mas é o valor que me passaram. Então é por isso que você tem que produzir assim 1.000, 2.000, 3.000 carrinhos para você diluir o valor desse molde, né? Ou até mais, né? Então a Hot Wheels, com certeza, como eles têm o esquema deles, os carros são feitos de 4 partes, né? E duas, 3 delas são de plástico e só uma de metal, então eles conseguem economizar bastante. Os moldes são menores, eles gastam menos e produzem vários. Então é por isso que, assim, da mesma miniatura a gente vê elas por vários anos saindo em cores diferentes, porque eles têm que aproveitar aquele molde para fazer, né, o carrinho chegar a $1 no mercado americano. E tem uma validade, né? Eles conseguem imprimir, né, os carrinhos, ou carrinhos, né, qualquer coisa que é feita hoje de plástico, de metal e tudo, eles usam esses moldes. Então ele tem um tempo determinado, né? Alguns moldes resistem mais. Esses moldes de carrinhos, eu não sei qual que é a duração, mas assim, eles aguentam, sei lá, fazer um chute aqui, 100.000 impressões, 500.000 impressões, alguma coisa assim. E é por isso que a gente vê muito na Hot Wheels, né, por exemplo, o Camaro. De vez em quando eles mudam um pouco o molde do Camaro, porque eles fizeram um molde novo, ou então eles fizeram uma manutenção naquele molde antigo, porque ele vai ficando meio arredondado e tudo, não vai ficando tão bom, e aí eles têm que fazer ou um molde novo, ou reparar aquele molde. O Patrick Mello, sempre aparecendo por aqui também, ele está perguntando se de alguma forma que os clientes possam dar sugestões às fabricantes, sejam elas gigantes como a Hot Wheels, ou menores como a Tarmac Works, sobre carros que gostariam de ser fabricados. Ele deu alguns exemplos aqui, né? Então, assim, é complicado, né, para esses fabricantes, porque eles têm que levar em conta um monte de coisa. Primeiro, se eles têm a licença para fazer aquele carro, e se é caro de fazer aquela licença ou não, se é um molde muito complicado, se vai vender bem. Então, eles têm que fazer um estudo muito grande para saber se aquilo vai dar certo ou não. Então, alguns carros, mesmo esses daqui que você falou, são bem populares, né? Mas a gente não sabe porque a Hot Wheels ou a Matchbox nunca fez esses carros. Eles têm, assim, a Hot Wheels lança 50 modelos novos por ano, né? Então, de, sei lá, 1.000 carros que eles poderiam produzir, eles acabam lançando só 50. Então, deve ser uma escolha bem difícil. A Hot Wheels, ela tem, né, um fórum lá do Hot Wheels Collectors que o pessoal dá bastante sugestão. O pessoal da Mattel lê geralmente aquilo lá e se inspira naqueles carros lá para ter uma ideia. Ou então eles veem as redes sociais, eles veem bastante também do Terrantes, então algumas vezes eles já se inspiraram em coisas que eu mostrei por lá. Mas outros fabricantes eu não sei muito bem. Fabricantes menores, eles têm, assim, menos chance de errar, então é por isso que talvez eles não sejam tão ousados também. Mas geralmente eles não ouvem muitas sugestões, né? A gente pode até falar de algumas sugestões, mas nem sempre eles acatam. E ele também me lembrou aqui que faltou responder uma perguntinha do outro programa, né? Desculpa, cara, sobre a possibilidade da volta da sessão de fotos dos leitores do blog. E eu acho que não, cara. Agora tem a sessão React de coleções aqui no TheHunted, que tá indo super bem, que eu mostro coleções e tudo mais. E a gente pode expandir isso daí para mostrar mais coisas também. Mas lá no blog era uma coisa que me dava muito trabalho. E eu comecei a ficar meio chateado porque as pessoas começavam a mandar, assim, eu publicava 6 fotos, mas o pessoal mandava 50 fotos. Então eu perdia muito tempo tendo que ver quais das fotos eu ia pegar, né? E também muita gente começou a querer fazer propaganda, né? Mandava as fotos e falava, não, coloca meu e-mail, meu WhatsApp e tudo, para que se alguém se interessar, pode comprar. Então eu dei uma parada e hoje vai ser impossível porque assim meu tempo é muito contado com os vídeos, com o blog, com as redes sociais, com viagens que eu estou tendo que fazer. Vai ter mais uma agora em breve, aguardem. Então eu estou sempre sem tempo de fazer mais esse tipo de coisa. O Deep, ele está perguntando aqui também que ele está falando que em um vídeo meu lá na Colômbia eu mostro uma Mystery Machine na cartela do RDC com o Scooby-Doo na janela. Eu pesquisei e não encontrei absolutamente nada, nem fotos, queria saber mais sobre essa miniatura. Você não encontrou nada porque ela é uma customização, né? Ela foi feita lá pelo pessoal da Colômbia, muito bem feita, e ficou muito legal, assim, eu nem dei muito foco nela, justamente para não o pessoal ficar muito instigado. Mas eu achei bem legal essa customização também. O Leandro Ribeiro Esteves, ele tá perguntando, tá fazendo 2 perguntas, né? Se a Semana ainda vende miniaturas, era uma loja onde se achava muita coisa legal, e as miniaturas da Jada, ou se acham em escalas maiores, 1.43, 1.24, ou nas escalas menores, 1.87 nano. Eles não têm mais miniaturas 1.64, independente de serem temáticos ou não.
Bom, primeiro, a Seman, ela, sim, é uma loja que ela passou por uma transformação de nome. Então, as lojas mesmo de rua e de shopping, agora se chamam Coleciona. Eles têm, acho que 9 lojas espalhadas por shoppings em São Paulo e tudo mais. E tem a distribuidora Seman, que vende vários outros produtos, não só miniaturas, né? Então, assim, as lojas Coleciona hoje são lojas de brinquedos, você pode encontrar por lá. Com relação à Jada, ela tinha uma linha 1 para 64, mas não era muito bem 1 para 64, os carros eram maiores, né? Tinha algum aqui. Eu tenho um aqui, ó, por exemplo, que é 1 para 64, mas você repara, né, que do lado dessa Kombi aqui da Matchbox, ela é bem maior do que 1 para 64. Então nunca foi exatamente 1 para 64 e eles não têm dado muita atenção para isso, né? Hoje a Jada pertence ao grupo Samba Dick, que é dono da Majoré, que é dono de outras marcas, né, da Chuco, e aí eles meio que separaram um pouco e deixaram a Jada para fazer outras escalas. O Reinaldo Caldeira, ele está perguntando por que a Mattel parou de vender os carros do desenho Car da Pixar no Brasil. Existe possibilidade de vender algum dia? Cara, regra geral, as pessoas só vendem aquilo que... as lojas só compram aquilo que vende. Né? Então não tinha muito interesse em comprar, começou a ficar sobrando nas lojas, as lojas não fizeram mais pedido para a Mattel não vendeu mais. Então parou de importar porque não tinha muita intenção de vender, né? Nós colecionadores adoramos e tudo, mas foi uma série feita para a criançada, né? Então que curtia o filme. Como o filme hoje né, já passou um pouco, tem até uma série nova no Disney Plus, não tem mais tanta coisa para fazer. Lá fora ainda se vende bastante, mas aqui no Brasil acho que não foi muito popular, não. O Adriano Souza, ele está falando que ele tem encontrado nos últimos tempos Hot Wheels da linha básica sem a base de ferro e sem os detalhes de escapamento, motor. Queria saber se existe um motivo para as miniaturas virem com a base lisa. Então, as miniaturas da linha básica, elas são com base de plástico, né? Não é mais de metal, já tem um tempo, né? Eles diminuíram, né? Esse tipo de coisa. Algumas miniaturas da linha básica, elas tinham sido produzidas antes, elas tinham sido pensadas antes para a série Hot Wheels ID, que tinha um chip na base, né? Então a base tinha que ser lisa mesmo. Então por isso que muitos deles vieram assim. Agora os outros, eu não sei, pode ser preguiça deles mesmo, né? Ou pode ser que é um trabalho a mais para eles terem que fazer a base, né? Que é uma coisa que nem todo mundo liga, então eles estão meio que deixando de lado, mas eu já notei isso daí também, sim. Wesley Aguiar, sempre por aqui também, ele está perguntando, né, resumindo aqui, se a Matchbox faria alguma série especial para as lojas Target ou Walmart lá nos Estados Unidos, assim como a Hot Wheels faz a série Red Edition e Zamak, para essas lojas, assim, já que a Matchbox agora está fazendo Super Chase. Na verdade, sim, eles têm uma linha, né, eles têm algumas linhas básicas especiais da Matchbox que são vendidas somente no Target, mas eles têm uns carros da linha básica que vêm nas caixas da linha básica que vão para o Target, que tem a cartela toda em vermelho e tem o carro em vermelho também. Esses carros são exclusivos do Target, então é uma coisa mais ou menos nova isso daí, dos últimos meses começou a aparecer. O Marcelo Nunes, ele tem várias perguntas aqui, tem 4, né? Quando os lotes chegam na distribuidora, no distribuidor no Brasil, eles são entregues primeiro para grandes varejistas como a ReHap. Pergunto isso porque alguns fornecedores da Shopee demoram muito para ter o lote F, enquanto eu vi os carrinhos no lote na ReHap. Não tem uma regra muito básica, né? Essas caixas chegam aqui no estoque da Mattel aqui no Brasil, e aí quem passa lá primeiro para comprar acaba levando. Então se a ReHap, que faz grandes compras tanto para ela quanto para a PB Kids, eles acabam arrematando boa parte. E o resto acaba indo para os distribuidores, que aí sim vão vender para as lojas online e tudo mais, que aí acaba indo, pode ser que demore, pode ser que o lojista que vai comprar desses distribuidores também demore, então tem toda uma cadeia aí. Ele está perguntando qual que é o maior varejista vendedor de Hot Wheels no Brasil hoje. Eu não tenho ideia, mas eu acredito que seja a dupla ReHap PB Kids, que é a mesma empresa, né, que pertence ao mesmo grupo, que tem uma quantidade de lojas pelo Brasil inteiro, então pode ser que sejam eles que sejam o maior vendedor de Hot Wheels. Ele também está perguntando com quanto tempo de atraso, a partir do lançamento, o Brasil costuma receber os lotes. Por exemplo, o lote K já foi lançado lá na Malásia, quanto tempo demora para aparecer por aqui? Isso vai depender da demanda aqui do nosso mercado. Já teve épocas que Hot Wheels vendia muito bem, e assim, eu já peguei fases em que chegava primeiro aqui do que na Malásia.
né? Então, muito doido isso, e geralmente, assim, chega no Brasil mais rápido do que nos Estados Unidos, por exemplo, né? Então, assim, nosso mercado é um mercado menor do que os Estados Unidos, mas teoricamente é melhor aí com condições de logística e tudo mais. Então, mais ou menos por isso. Mas não existe muito um tempo certo, né? Agora eles estão recebendo lá o lote K, estão começando a receber o lote K, né? A gente mostra aqui no canal quando a primeira aparição lá na Malásia, mas isso não significa que já chega nas lojas naquela época, então às vezes demora um pouco. E aqui a gente está recebendo o lote G, então vamos ver como que isso vai acontecer. Existe algum padrão de quantidade de data, intervalo de lançamento dos lotes? Olha, são 15 lotes por ano, são 12 meses no ano. Então, teoricamente, alguns meses você recebe 2 lotes no mesmo mês, outros você recebe 1 lote por mês e coisa assim. Deveria ser assim. Mas, de novo, isso depende da demanda. Então, não adianta a Mattel pegar e começar a mandar caixas para as lojas se as lojas não compraram. As lojas têm que fazer pedido para comprar. Então, tudo isso, se elas demoram para pedir, então atrasa todo o processo. Então isso acontece bastante. O Paulo Magalhães, lá de Portugal, sempre com um monte de pergunta, ele está perguntando se a California Toys envia para Portugal, ou o particular português pode comprar diretamente a eles. Não, mesma regra aqui do Brasil. Se você tiver uma empresa, você consegue comprar da California Toys, eles entregam aí, eles mandam para você. Mas se você for um particular, você não consegue comprar. Você consegue comprar BR Classics aqui no site, mandar entregar lá em Portugal. Se você tiver alguma dificuldade, conversa com eles que eles mandam para você sim. Ele está perguntando se eu posso fazer vídeos de top 10. Posso sim, só preciso me organizar aqui para fazer alguns vídeos de top 10 que eu sei que são bem populares, o pessoal gosta bastante. E se alguma marca já fez a miniatura do Hyundai Kona? Sim, a Mini GT fez. É um carro popular que tem aí na Europa, né? E a Hot Wheels, a Mini GT já fez. Ele é bem bonito, tá aí na tela para você ver. Ele também colocou, referente a outra semana, ele me mandou essa mensagem particular aqui, vi que não entendeu a minha pergunta de alguma marca fez as miniaturas das carrinhas de TV envio fotos das carrinhas para o Douglas ver. Então eu entendi, são esses carros, essas vans aqui que as redes de televisão usam para fazer transmissão. Sim, tanto a Greenlight fez, né, um carro, né, de um filme que tinha esses tipos de caminhões, dessas vans, quanto a Hot Wheels já fez. Então, que eu lembre, assim, mas outras marcas já fizeram também. Né? Então, não vou lembrar todas, mas de cabeça, assim, eu lembro da Greenlight e da Hot Wheels. O Dias, sempre participando por aqui também, ele está perguntando quais são as possibilidades das miniaturas da Hot Wheels voltarem a ser produzidas com volante normal e não com os volantes atuais em formato de pizza. Cara, é assim, é uma questão de economia, é uma questão de cuidado, né? Se você vai fazer um volante na escala 1:64 vazado, né, como os carros normais, né, tudo bonitinho, vai dar mais trabalho para fazer, né? E também é um brinquedo. Vamos lembrar que a Hot Wheels é um brinquedo. Então, eles têm um pouco de mais cuidado com esse tipo de volante em carros conversíveis, né, de séries premium e tudo mais, que eles fazem um pouquinho melhorzinho. Mas carros com interior fechado e tudo, com vidro fechado, eles geralmente fazem com o volante pizza, mas se encontra de outras marcas, se encontra melhorzinho do que isso. E o Koga Player, ele tem uma pergunta aqui particular, bem interessante. Como foi a transição de um emprego comum para viver de miniaturas? Você esperou os ganhos conterrâneos de superar seu salário? Bom, no meu caso não foi muito planejado, não. Eu comecei o Terrantes de quando estava desempregado, aí eu não ganhava muita coisa com ele, ficava fazendo alguns bicos, aí conseguia empregos e tudo mais, sempre trabalhando junto com o Terrantes, e isso me desgastava bastante. Mas aí no meu último emprego era muito desgastante, eu trabalhava durante o dia, pegava ônibus fretado, tudo para chegar em casa, e aí depois começava a trabalhar, ia até de madrugada trabalhando no Terrante, dormia super pouco e tudo mais. Então não conseguia fazer muito bem nenhuma coisa nem a outra. Quando começou a pandemia, eu decidi que era a hora que eu não iria mais procurar emprego, que eu ia desistir de ter um emprego, porque era muito estresse, por pouco salário, apesar de eu falar inglês, espanhol, ter faculdade, ter pós-graduação, ter um bom currículo mesmo assim, as vagas de emprego eram sempre terríveis, né? Então eu decidi que era hora de parar com isso, dar atenção para minha família, ficar em casa, parar de me estressar saindo e tudo mais. E no momento de Covid, que eu tinha que dar atenção para minha família, eu fiquei e comecei a ralar. E aí começaram a aparecer muitas oportunidades e eu sou muito grato a essa escolha, né? Porque isso tornou o Terrantes maior ainda,
mais conhecido no mundo, e eu jamais iria para a Colômbia agora, né, e para outros lugares que eu vou agora, dar palestras e tudo mais, se eu tivesse um emprego fixo, porque eu não ia conseguir dar foco e não ia conseguir um tempo para fazer esse tipo de coisa. Então, assim, isso é meu emprego hoje. Então não se ganha como eu ganhava naquela época que tinha um emprego, mas tem seus riscos e tudo mais, mas eu sou muito mais feliz desse jeito, trabalho com o que gosto, sou reconhecido por isso no mundo inteiro, né? Então isso tudo me agrada, isso me deixa bastante contente. Mas obrigado pela pergunta. Bom, foram essas perguntas do dia, né, da semana, e eu espero você aí com novas perguntas para a semana que vem. Combinado assim? A gente se vê nos próximos vídeos então. Valeu!